Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Gostaram de fazer atividade no Google Formulário ontem? Foi facinho? Teve gente que já fez, mas tem alguns ainda que faltam fazer, tá bom? Ainda tá lá, tá? Só apertar lá o link que tá no grupo, no WhatsApp, que vocês conseguem fazer ainda, o pessoal que falta, tá? E hoje, dia 9 de junho de 2020, a gente vai fazer a nossa revisãozinha de geografia, tá bom? A gente vai relembrar alguns assuntos que a gente já deu. Bora começar? A gente vai começar falando sobre o sistema solar. Vocês já pararam para pensar e como tudo surgiu? Nossos planetas, as estrelas, tudo que a gente conhece? Então, alguns cientistas, algumas pessoas criaram teorias para poder explicar o surgimento do nosso mundo. E sendo a mais aceita, a mais conhecida de todas, que é a do Big Bang, tá? Significa grande explosão, que é esse desenho que vocês estão vendo aí, ó. Essa teoria afirma que uma grande explosão ocorrida há bilhões de anos, há muito tempo atrás, deu origem a todos os astros que formam o universo. Tá bom? O conjunto, meus amores, de astros que giram em torno de uma estrela principal é chamado de sistema. O sistema em que vivemos, que a gente conhece, que a gente vive, é chamado de sistema solar. Por que vocês acham que é chamado de sistema solar? Olha aí para a imagem, para ver se vocês conseguem me dizer. Porque os seus astros, a Terra e tudo que há nele, gira em torno do Sol. Todos eles giram em torno do Sol, que é o seu núcleo, tá bom? Por isso é chamado de sistema solar, por causa do Sol, tá? E o nosso sistema solar é composto pelo nosso Sol, né? E por 8 principais planetas, né? Que compõem ele. E esses planetas são Mercúrio, tá? Que é o mais próximo do Sol. Depois tem Vênus, a Terra, que é onde a gente vive. Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Apesar de possuírem tamanhos diferentes e cores, todos esses planetas são iluminados pelo Sol, em torno do qual se movimentam. Todos eles se movimentam em torno do Sol. Agora, meus amores, a gente vai relembrar algumas características e movimentos da Terra. Alguns pesquisadores afirmam que o planeta Terra surgiu há milhões de anos e resultou de uma grande explosão. Qual é o nome dessa explosão que a gente falou lá na frente? É Big Bang, não é? Que ocorreu lá no espaço. A Terra passou por diversas transformações até ficar do jeitinho que a gente conhece hoje. Grandes inundações contribuíram para a formação de mares, rios e lagos. As partes que secaram deram origem aos continentes. O nosso planeta, pelo que se sabe, é o único onde há existência de seres vivos. Podemos representar a Terra por uma esfera que possui os polos levemente achatados. A Terra realiza vários movimentos, mas os principais movimentos são de rotação e translação, que a gente vai conhecer um pouco agora desses dois movimentos. Quais são mesmo os dois movimentos principais que a Terra faz? O de rotação e de translação. O movimento de rotação, meus amores, é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, tá? Para o movimento de rotação se completar, são necessárias 24 horas. Ela é responsável pelos dias e pelas noites, tá bom? Graças a esse movimento que a gente tem os dias e as noites. Estão vendo aí nessa imagem, né? Estão vendo a setinha que é a Terra girando, né? Em torno dela mesma. De um lado, onde tem o Sol, tem um dia, né? E onde não tem o Sol, tem a noite, que é tudo escuro, tá bom? Agora, meus amorecos, a gente vai falar do movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol.
a Terra gira ao redor do Sol. Para concretizar o movimento de translação, a Terra precisa de 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano completinho para poder fazer esse movimento de translação. Esse movimento é responsável pelas estações do ano, que são variações climáticas que acontecem ao decorrer desse período. E agora a gente vai relembrar um pouco das estações do ano, né? Que é a primavera, o inverno, outono e verão. Estão vendo aí na imagem, né? O Sol no centro, não é? A Terra girando em torno dela. E em cada período a gente tem uma variação climática, né? Vamos relembrar as estações do ano? Nós temos 4 estações, né? Inverno, primavera, verão e outono. Vamos começar falando do inverno. No inverno, o tempo fica mais frio e as noites mais longas, sendo comum a ocorrência de chuvas. Já na primavera, podemos sentir uma temperatura agradável e apreciar as belas paisagens que as flores dispõem. No verão, podemos sentir as altas temperaturas. Nesse período, os dias são mais quentes, mais longos do que as noites, e o sol aparece praticamente todos os dias. Já no outono, podemos perceber mudanças repentinas de temperatura. Em alguns lugares, as folhas começam a amarelar e cair das árvores. Agora, meus amores, a gente vai falar sobre orientação espacial. No nosso dia a dia, para a gente se locomover e sair de um lugar para o outro, a gente precisa de uma orientação, não é? E os objetos e elementos naturais podem auxiliar nessa orientação, servindo como pontos de referência. Por ocupar diferentes posições no céu ao longo do dia, o Sol serve como referência de orientação, representando direções também chamadas de pontos cardeais. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste, tá? Que podem ser identificados através da localização, da utilização do nosso corpinho, tá bom? Vocês estão vendo esse menino aí, né? À frente do corpo dele localiza-se o norte. Na frente dele tem o norte. Estão vendo aí a setinha, né? Apontando o norte. O braço dele está estendido, né? O braço direito dele está estendido na direção onde o sol nasce, que é o nascente. E aonde está localizado o leste. O braço esquerdo dele, né? Está estendido, está apontando para o lado oposto onde o sol nasce, que é o poente, e aonde está localizado o oeste. E atrás dele, né, atrás do corpo dele, nas costas, está o sul, tá bom? Entenderam? Que bom! Além, meus amores, dos pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste, também temos os pontos colaterais, que é a junção de 2 pontos cardeais. Os pontos colaterais são nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Estão vendo aí nessa imagem, né? Que nós temos o norte, sul, leste e oeste. E entre os pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais. Tá bom? Nós temos também outros instrumentos de localização, como a bússola e a rosa dos ventos, que nos permitem visualizar os pontos cardeais e colaterais, sendo importantes instrumentos para a orientação espacial. Tá bom? Então, meus amores, nossa correçãozinha acabou e agora a prova vai pedir para vocês fazerem uma atividade, tá bom? Vocês vão responder novamente o formulário lá no Google, tá bom? No Google Formulário, que a prova vai enviar um link para vocês lá no WhatsApp. E também vou fazer uma atividade no caderno, que vai ser bastante legal, eu acho. Vocês vão fazer um desenho da rosa dos ventos e colocar os pontos cardeais e os pontos colaterais, tá bom? Beijinhos de luz
no coração de cada um de vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar pro, tá? Beijos, até mais.